O que é herança e quem tem direito à mesma? A herança constitui a massa patrimonial ativa e passiva que uma pessoa, quando falece, deixa aos seus ascendentes ou seus descendentes. Descendentes podem ser os filhos e os netos, né? E os bisnetos. Também isso é na linha reta. Depois temos na linha colateral, nós temos os irmãos e os sobrinhos. Depois ascendentes, os pais e os avós e os bisavós. Esses, por exemplo, os herdeiros legítimos são os descendentes e os ascendentes, digamos assim. Há uma hierarquização, portanto, a nível da qualidade de herdeiros. Quem são os herdeiros e como é feita a partilha de herança? Uma pessoa falece, deixa cônjuge. Cônjuge, para quem não sabe, é a pessoa com quem a pessoa é casada, né? Ou vive maritalmente em condição similar a casamento. Pode ser união de facto, né? Legalmente reconhecida. Né? Aí pode ser essa pessoa e os seus descendentes, né? Os filhos, os netos, daí por diante. Mas isso é na ordem hierárquica. Né? Por exemplo, existindo filhos, é o cônjuge e os primeiros o cônjuge recebe já uma metade da massa de herança, a outra metade vai para os herdeiros, a outra classe de herdeiros legítimos, os filhos, cônjuges, 50%, os restantes 50% divide-se pelo número de filhos, por exemplo, que o falecido deixou. Se imaginemos, se a pessoa falecida deixou um filho, mas este filho não é vivo, né? Tem descendentes, entram para a sucessão os descendentes do filho não sobrevivo. Mas se o filho estiver com vida, já, por exemplo, os seus netos já não irão herdar. Já não herdarão do avô. Né? Quem herda diretamente são os filhos, herdeiros prioritários na hierarquia sucessória. Herdeiros legítimos podem ser excluídos da herança? Podem, sim senhor, através da deserdação. Né? Por questões ligadas com a indignidade. Por exemplo, um filho que não cuida dos pais, por exemplo, ou um filho que comete um crime contra o seu progenitor, quando há falta de respeito grave, né, de um herdeiro, a pessoa pode excluir da herança por questão de indignidade. Por exemplo, o filho que não cuida dos pais durante a sua velhice, né? O filho vive bem, tem boas condições, e os pais não têm uma pessoa para cuidar deles, o filho não os liga, são factos indignos, né? Pais que no momento de fazerem, por exemplo, pensarem em fazer testamento, podem não beneficiar um dos filhos pelos motivos supra-identificados. Por que surgem os conflitos de herança? O conflito de herança surge na cabeça das pessoas, porque a lei é bem clara. As regras sucessórias, as regras de herança, inventário e partilha de herança, são muito claras e procuram soluções mais equilibradas e justas possíveis, respeitando o quê? Um princípio constitucional, que é o princípio da igualdade, né? Todos numa família devem ser tratados de forma igual, né? Há herdeiros que se acham-se inteligentes e querem ficar com toda a herança, acham que eles é que têm o direito de ficar com tudo por vários motivos que criam para poderem justificar o injustificável. Porque não há filhos mais nem menos do que outros. Um exemplo claro é que antigamente havia distinção muito pejorativa de filhos ilegítimos e filhos legítimos. Aquilo que nós em crioulo dizemos filhos dentro e filho fora. Os pais, digamos assim, prevaricam e depois são os filhos que pagam. Não pode isso acontecer. Os conflitos existem nas mentes das pessoas. Porque quando as pessoas usarem
serem pessoas sérias e respeitarem integralmente o que diz a lei, não certamente esses conflitos não existiriam, né? Filhos são todos iguais. Querem direitos, querem deveres, todos são filhos e, portanto, não pode haver conflitos. Os conflitos existem por questões de interesse, ganância, a pessoa quer ser mais inteligente que a outra, acha-se que pode beneficiar mais da herança que o outro filho ou outro irmão, também por razões várias. A lei é bem clara nesse aspecto. Como resolver os conflitos na distribuição de herança? As partes podem recorrer a advogados. Aí está o papel do advogado como conselheiro, como pedagogo, né? E podem procurar, através de um acordo extrajudicial, né? Chegar a um consenso em matéria de herança do património. E quando não há acordo entre os herdeiros, que instância intervém para resolver o problema? Aí recorrem ao tribunal. No tribunal, mesmo no tribunal, o juiz tem o poder também de tentar a conciliação entre as partes, no sentido de fazer-se a divisão e partilha de herança de forma amigável. Mesmo assim, continuando esse conflito, o juiz decidirá de acordo com a lei civil que em vigor no país, relativamente a questões relacionadas com inventário e partilha dos bens deixados pela pessoa falecida aos seus herdeiros.